pandemia. Também peço licença para saudar o Dom Magela, né? Foi meu primeiro formador no seminário, aniversariante dessa semana também. Um abraço muito fraterno e carinhoso. E eu havia enviado para o Padre Jean alguns slides, né? E eles já vão ficar à disposição de todos, né? E parece que, acho que o Padre Fábio, parece alguém que vai projetar para a gente. O Padre Jean está por aí? Deixa eu ver se... O Padre Jean tá. Padre Edson, está no seu WhatsApp. Então, eu estou aqui. Se eu der conta de apresentar tudo, eu faço, tá? Então, vou partilhar a tela aqui, tá? E já deixei aberto. Aproveitando que eu peguei a palavra, eu peço desculpas por não participar hoje, mas eu estou dando aula na FACAPA a manhã toda. Estou agora na hora do intervalo, só passei aqui para vê-los. Vocês estão vendo os slides? Isso. Certo? Então, dei conta. Muito bom. Então, pessoal, o tema que foi proposto, então, é a gente refletir um pouquinho sobre os desafios ao agir da igreja e as pistas de ação na e pós-pandemia. Então, eu pensei essa nossa partilha, tem alguns slides, em 3 momentos, né? Olhar um pouquinho como que a igreja enfrentou outras pandemias, depois, aquilo que o Papa Francisco nos apresenta enquanto desafio e um pouco algumas inspirações que possam nos ajudar também nesse tempo novo que nós estamos vivendo. Então, a gente vai passar um pouquinho dos slides. Quando eu falo, então, de desafio, e eu tenho certeza que todo mundo tem enfrentado isso cotidianamente, há uma conversa interessante que tem dito. Como que vai ser a igreja depois da pandemia? Uma espiritualidade na pandemia e pós-pandemia, o modo de ser igreja na pandemia e depois da pandemia. Só que algo que a gente não pode esquecer, acho que jamais, é que a fé cristã ela nos é dada para viver em todo e qualquer momento histórico, seja com pandemia e sem pandemia. Então, por isso que talvez alguns desafios e até mesmo algumas sugestões de ação daqui para frente, né, possam nos ajudar a recordar aquilo que a igreja já vem dizendo há muito tempo. E um pouquinho daquilo que eu utilizei como referência para poder pensar esse momento foi um artigo de Dom Mário Greco, que é o novo responsável pelo secretário-geral do Sínodo dos Bispos, né? E algumas reflexões que a gente tem feito também aqui na CNBB, sobretudo a partir daquilo que Dom Joel também já partilhou ontem com vocês também. Então, vai ser algo assim muito simples, depois sempre aberto a contribuições também, para que a gente possa crescer junto em relação aos desafios ao agir da igreja, né? Então, o primeiro ponto, vamos lá então, padre, eu apresento aqui umas pequenas, breves notas sobre o agir da igreja em momentos de pandemia, sobretudo aquilo que a igreja fez no século XIV em relação à peste negra e em relação àquilo que a igreja também fez durante o período da gripe espanhola. Nós não vamos esgotar, mas assim são algumas breves notas mesmo. A gente pode ver que algumas coisas acabam se repetindo ao longo da história e como que a igreja reagiu num contexto bem específico aqui no Brasil. Seguindo, então, sempre quando a gente lança esse olhar na história, as epidemias, pandemias, foram vistas também, de certo modo, como vinganças divinas, né? Como um castigo do alto, né? Então, sempre vistas nessa perspectiva. E olha que interessante, mesmo durante a gripe espanhola, que foi aí de 1918 a 1919, sobretudo, no período aí da Primeira Guerra Mundial, né? No mundo rural, sobretudo, o sentimento de punição por más ações persistia. Então, acolhia a pandemia, né? Nessa perspectiva. Fizemos algo de errado, então é um castigo divino, um alerta divino, para que a gente possa repensar o nosso modo de vida. Quando a gente olha para a grande peste do século XIV, né, que teria dizimado entre 1/3 e a metade dos europeus a partir de 1348, encontrou terreno propício nas procissões religiosas e também nos fiéis descalços e ao longo das missas para proliferar então a pandemia. Lembrando que a peste, por exemplo, vinha da pulga, dos ratos, então havia também aquele desejo de eliminar, por exemplo, os gatos, como se fossem associados ao espírito maligno. Então, tudo isso
acabou ajudando também a proliferar ainda mais, disseminar ainda mais a pandemia. O Papa Pelágio II, ele morre com a bactéria da peste negra, né, que vitimou cerca de 200 milhões de vidas no século XIV. Já Clemente VI e Gregório I também enfrentaram pandemias, mas sobreviveram, isso na peste negra. Agora, quando a gente lança um olhar mais específico para a gripe espanhola, que teve início em 1918, durou cerca de 2 anos, né, o Papa Bento XV, que faleceu também vítima, né, da gripe espanhola, né, colocou o clero católico para prestar assistência aos enfermos e destinou as receitas da igreja para alimentar os órfãos e os necessitados, em miséria, com consequência da Primeira Guerra Mundial. Então, como se não bastasse a Primeira Guerra, ainda a pandemia da peste, que acabou, então, trazendo grandes desafios também sociais para a igreja. O resultado disso foi que a igreja entrou na década de 1920, né, praticamente sem nenhum recurso. Os padres foram, então, um dos grupos que mais sofreram, pois tinham contato direto com os doentes e com os corpos dos que faleciam, né? Em Florença, por exemplo, cerca de 3/4 dos religiosos que habitavam lá faleceram em decorrência da peste. Isso afeta os rituais funerários praticados, uma vez que não havia sacerdotes para atender a quantidade de mortos, né? E eram vítimas também. Então, a gripe espanhola, ela instaurou também certo terror no Brasil, acabou matando o presidente eleito Rodrigues Alves e paralisou comércios e as escolas. Então, segundo historiadores, essa foi a maior pandemia do século XX e fez 50 milhões de vítimas. E aí, no próximo slide, então, concluindo essa primeira parte, para mostrar um pouquinho, trago alguns recortes da época também, falando da epidemia, a falta de serviço de assistência pública, né? Como que ela chega até nós, né? Então, uma comitiva de médicos do Brasil foi para a Europa para ajudar a socorrer as vítimas da Primeira Guerra Mundial e, na volta, trouxeram, então, a peste, né? Então, isso começa a partir dos portos, né, daquela época, nos principais portos, Santos, depois Salvador, também São Paulo, e aí chega em todo o território nosso, né? Próximo slide mostra alguns conselhos ao povo nesse período também, né? Muita coisa parecida, a gente vai ver que algumas coisas se repetem também, no sentido de evitar as aglomerações, o cuidado com a higiene, né? E aí a nota que traz a notícia do falecimento de Rodrigues Alves. Isso, então, bem rapidamente, né? Um pouco o contexto histórico das outras pandemias, né? Agora, no Brasil, como é que a igreja, então, reage, então, um pouco, sobretudo, nesse contexto, né? Muito interessante a gente notar isso. Em 1910, né, às vésperas, então, da gripe espanhola, acontece, então, um encontro em São Paulo, de 25 de setembro a 10 de outubro, com a presença, então, dos bispos das províncias eclesiásticas, então, né? Tinha aí a província de São Paulo, da Bahia, Mariana, né, do Mato Grosso, e eles se reúnem, então, os bispos, para estabelecer aquela famosa pastoral coletiva, né, que traz algumas inspirações para o agir da igreja no Brasil. Então, são 2 eventos importantes que vão trazer algumas pistas de ação que foram implementadas também nesse contexto de pandemia, sobretudo da gripe espanhola, que foi a última grande pandemia que a gente viveu. Então, quais eram os destaques da ação da igreja nesse momento, né? Tendo como base a pastoral coletiva e o Concílio Plenário Brasileiro? Nós vivemos aí o fim do período do padroado, o início da República. Muitos bispos ainda monarquistas tiveram dificuldade, então, de fazer dessa abertura à República, e como a ação da igreja foi incentivada ainda mais a associação dos fiéis, os grupos de associação de fiéis, alguns eventos públicos, como congressos eucarísticos, um foco muito grande na formação do clero, criação de novas dioceses, e a centralidade, então, na figura do clero, então, para acompanhar toda essa ação, então, da igreja mais adiante. Então, feito esse pequeno panorama histórico, eu acho o que vale a pena a gente destacar. A igreja nunca ficou indiferente diante de momentos difíceis, como foi a situação dessas pandemias também. Só que essa primeira reação ela foi direcionada muito internamente. Então, olha, é preciso organizar, então, a casa, é preciso rever, de fato, seja a formação do clero, seja a vida piedosa dos fiéis. Então, a igreja ela nunca ficou indiferente, sempre mostrou ações, mas, sobretudo, com um olhar voltado mais para dentro de si, né, para organizar a casa, a vida adinta, para depois sair em missão.
Então, agora falando então dos desafios nesse contexto, né, desafios ao agir da igreja hoje, nos tempos atuais. Mais um passo, para. Então, um primeiro pressuposto para a gente pensar no agir da igreja, eu penso que a gente precisa ter um cuidado muito grande, porque hoje em dia, como eu já havia falado, né, há uma tentação muito grande de pensar numa igreja pós-pandemia. Só que antes de ousarmos e termos criatividade para encontrar caminhos no futuro, né, pós-pandemia, nós não podemos esquecer de alguns desafios que estavam e ainda estão presentes na igreja que a gente precisa ainda dar conta deles, né? Por exemplo, na Alegria do Evangelho, quando o Papa fala da crise do compromisso comunitário, ele nos alerta para que a gente tenha o máximo de cuidado para que a gente não entre num excessivo diagnóstico pastoral que não nos leva a implementar ações evangelizadoras eficazes. Lendo o número 50. É habitual hoje falar-se de um excesso de diagnóstico, que nem sempre é acompanhado de propostas resolutivas e realmente aplicáveis. Por outro lado, também não nos seria de grande proveito um olhar puramente sociológico, que tivesse a pretensão, com a sua metodologia, de abraçar toda a realidade de maneira supostamente neutra e asséptica. O que quer oferecer, diz o Papa, situa-se mais na linha de um discernimento evangélico. Então, é o olhar do discípulo missionário que se nutre da luz e da força do Espírito Santo. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente precisa ter um cuidado para vencer a tentação de encontrar receitas prontas e acabadas para uma situação da igreja que, para alguns problemas, a gente só vai encontrar caminho e solução enfrentando os problemas mesmo assim de frente, de fato. Então, cuidado com um excesso de diagnóstico que não leva a ações concretas, né? E esse olhar do discípulo missionário diante da realidade deve ser encontrar um discernimento evangélico para que a nossa ação, de fato, possa iniciar processo. Eu penso que a palavra-chave para nós, nesse contexto, é justamente essa, né? Iniciar processos de transformação mesmo do agir pastoral da igreja. Por isso, quando a gente olha, então, a questão da pandemia, Dom Joel tem falado muito isso sempre, né, que a gente não vive uma única pandemia, mas são várias pandemias acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, a pandemia da Covid-19, ela é como se fosse um elemento aglutinador de tantas pandemias que vem acontecendo já de longa data. É bem verdade que algumas crises já se tornaram mais evidentes durante a pandemia. E talvez algumas provocações para a gente pensar, mas nossa, será que haverá futuro para a igreja mesmo? Com tantas situações acontecendo, tantos desafios no interno, fora da igreja, em relação à sociedade. E se houver esse futuro, ele será construído a partir de que presente? Por isso que a gente precisa ter muita cautela para, seja esboçar algum futuro, porque, como diz Santo Agostinho, né, no livro 11 das Confissões, aquilo que a gente chama de futuro, na verdade, não é um futuro em si, mas a expectativa presente que nós temos das coisas que virão. Então, o futuro só será construído a partir das opções que a gente fizer no presente. Isso faz a gente pensar, quais foram as nossas opções durante o tempo forte da pandemia, né? Que a gente ainda está vivendo a pandemia, mas naquele momento auge, né? Seja o pico de mortes que nós tivemos, seja o susto também de enfrentar, entre aspas, esse novo normal, né? Então, qual será mesmo, assim, quais foram as nossas ações no presente e aquilo que a gente faz no presente tem incidência naquele futuro que a gente tanto espera e almeja. Quais as lições, então, do passado nos paralisam e quais nos fazem avançar? Então, esse olhar do passado é importantíssimo, lembrando daquilo que o Papa Francisco fala na Fratelli Tutti, né, para a gente não perder essa consciência histórica também, que é importantíssimo, né, aprender com as lições do passado, mas não voltar a um saudosismo, mas avançar, né? A estrutura da igreja hoje, ela favorece a vida cristã presente no dia a dia das pessoas? Talvez não será preciso focar, então, nos fundamentos e nos princípios de uma vida cristã discipular, aquilo que o documento de Aparecida já falava da importância da formação do discípulo missionário, e deixar que o futuro encontre o seu curso, mas agindo mesmo no presente, a partir da formação do discípulo missionário de Jesus Cristo. E aí uma última provocação. Será que haverá uma única resposta para questões tão diversas e tão importantes? Tudo isso para dizer o seguinte, cuidado para que a gente não queira esboçar
uma receita pronta e acabada para que a gente possa pensar a ação evangelizadora e a ação pastoral no pós-pandemia, sem recordar, deixando de lado, às vezes, aquilo que nós precisávamos atentar, como, por exemplo, a formação do discípulo missionário de Jesus Cristo, essa conversa que já vem de longo tempo, né? De fato, o que constitui, por exemplo, a vida da paróquia? Né? O que constitui uma paróquia? É somente a geografia ou os vínculos? Né? Como conjugar a geografia e os vínculos nessa adesão por afinidade que se dá assim por diante? Então, para falar desses desafios, tendo como pressuposto, né, esse alerta para a gente não ficar só de diagnóstico e de diagnóstico, mas que a gente possa pensar, de fato, um futuro a partir das ações e decisões que a gente se faz no presente. No próximo slide, eu faço uma pequena recordação daquilo que a Igreja, desde o Concílio Vaticano II, vem falando do que seja evangelizar. Então, o que significa evangelizar? Seja em tempos de pandemia ou sem pandemia, sobretudo agora nesses desafios que nós vivemos. Então, no Evangelho Anunciante, o Papa São Paulo VI já nos alertava que evangelizar não se trata de pregar o Evangelho a espaços geográficos cada vez mais vastos ou populações maiores em dimensão de massa, mas de chegar a atingir, e isso é importantíssimo a gente não esquecer, atingir e como que modificar pela força do Evangelho os critérios de julgar, os valores que contam, os centros de interesse, as linhas de pensamento, as fontes inspiradoras e os modelos de vida da humanidade que se apresentam em contraste com a palavra de Deus e com o desígnio da salvação. Eu penso que nessa definição que o Papa Paulo VI dá, talvez a gente já tenha um primeiro ingrediente, por assim dizer, que a gente não pode deixar de considerar para evangelizar em todo e em qualquer tempo. É a centralidade do Evangelho, a força do Evangelho, que é capaz, então, de modificar, né, os critérios de julgar, os valores e os centros de interesse das pessoas, dos homens e mulheres de boa vontade no tempo presente. Quando a gente olha a figura de São João Paulo II, uma das grandes marcas do seu ministério foi justamente esse desejo de estabelecer uma nova evangelização. Então, para que a gente possa modificar, então, os critérios de julgar, os valores que contam, São João Paulo II dizia, é preciso, então, que a gente comece por aqueles que já são batizados. Temos muitos batizados, mas poucos evangelizados. Então, todo o esforço do Papa João Paulo II nesse sentido. Ele foi um grande Papa missionário que confirmou a fé de todos nós com tantas viagens, com tantos documentos, nesse desejo, então, de apresentar uma nova evangelização para o novo tempo. Como ser igreja no novo milênio. Todos se lembram, talvez, daquele projeto que nós vivemos, né? Ser igreja no novo milênio. O Papa Bento XVI, então, dando continuidade a esse esforço de evangelizar no tempo presente, com tantas outras pandemias acontecendo, ele vai dizer que uma grande pandemia é a falta de fé e a desconsideração de Deus, né, no homem, né? A questão do bendito relativismo, né? E aí o Papa Bento XVI, a partir da imagem que eu trago da conferência de Aparecida, insistia muito então, na formação do discípulo missionário de Jesus Cristo. Então, repropor a fé. E aqui a Porta Fide, aquele documento do Papa, ele nos ajuda muito nesse sentido. Então, o Papa Bento XVI nos ajudava a repropor a fé para os homens e as mulheres de boa vontade no tempo presente. E o Papa Francisco, ele nos apresenta, então, na Alegria do Evangelho, essa definição clássica do que significa, então, evangelizar. Para o Papa Francisco, é tornar o reino de Deus presente no mundo. Então, daí a importância de que a gente possa, então, voltar às fontes, voltar ao Evangelho, para, a partir daí, iniciar processos de vida nova, processos que dão visibilidade ao reino de Deus. E aqui uma observação muito interessante, sei que todos já sabem, mas só para reforçar, né? Nós não temos que simplesmente construir o reino de Deus, né? O Cristo é o próprio reino, né? O reino de Deus já, de certa forma, está no meio de nós, como Jesus diz no Evangelho, olha, o reino de Deus está no meio de nós. Agora, a ação evangelizadora, ela traz mais visibilidade ao reino ou menos visibilidade ao reino, pelas opções que nós fazemos, pelas decisões que nós tomamos, pela qualidade da nossa presença em todos os ambientes. E aí, então, vai no coração dessa partilha. Feito esse caminho, eu penso que hoje nós temos 3 grandes desafios à ação evangelizadora da igreja que ficaram mais evidentes no tempo da pandemia. O primeiro desafio é viver em Cristo, seja naquilo que nós falamos no que diz respeito à iniciação, à vida cristã,
seja pensar o viver em Cristo para nós, discípulos missionários de Jesus Cristo, membros do povo de Deus, bispos, padres, diáconos, religiosas, todo o povo de Deus. Então, o desafio é esse. Como tem sido o nosso viver em Cristo? Como que a gente tem ajudado as pessoas do tempo presente a viver em Cristo? Depois, um grande desafio é a autenticidade do serviço da caridade, sobretudo nos dias atuais em que tudo aquilo que a gente faz vivendo a dimensão social do Evangelho, como diz lá na Evangelii Gaudium, né? Somos acusados de tantas coisas. E um terceiro desafio que ficou ainda mais evidente na pandemia é a igreja doméstica. Então, como pensar a igreja nos lares? Como que nós podemos pensar meios para que a igreja, de fato, possa acontecer de forma concreta em cada lar, em cada família, né? Pensar a família, então, como lugar mesmo, né, dessa experiência do viver em Cristo. Então, vamos lá. Gente, eu peço desculpa, assim, porque essa modalidade assim, virtual, né, acho que falta aquele calor humano, né, a gente ainda fica um pouquinho nervoso, né? Então, se alguém, de repente, quiser fazer alguma intervenção, pode fazer, mas assim, com muita simplicidade, mas com muito carinho. A gente vai refletir, então, agora cada um desses 3 desafios, depois 3 inspirações, para a gente abrir o debate e conversando, talvez possa fluir um pouco melhor. Então, o primeiro desafio é o viver em Cristo. Pensar, de fato, como anda a nossa espiritualidade, pensar, de fato, aquilo que Karl Rahner já dizia, né? O cristão do futuro ou será místico ou não será cristão. Isso se torna cada vez mais evidente e comprovado, né? Então, a necessidade, de fato, de buscarmos esse viver em Cristo. E aí o Monsenhor Mário Grechi, ele faz uma constatação muito interessante. Ele diz o seguinte, olha, a pandemia, ela evidenciou, de fato, uma certa pobreza espiritual existente no nosso meio, a ausência da mística, da espiritualidade. E ele fala dessa pobreza espiritual, tendo em vista tudo aquilo que nós vimos, ainda estamos vendo, sobretudo nas redes sociais, que tem apresentado não somente alguns abusos na perspectiva litúrgica, né, mas também essas polarizações que nós estamos vivendo, sem essa abertura do coração para viver de fato a comunhão e o crer na igreja, né? Então aqui nós temos esse grande desafio. Quais são as formas de experimentar a Deus e qual é a relação dessas formas com a vida sacramental? Porque muitos nesse tempo de pandemia, que ficaram impossibilitados de participar da Santa Missa, né, pensaram então que a vida cristã havia acabado. É claro que a vida sacramental ela é de fundamental importância na vida da igreja. Só que há outras formas de experimentar Deus e talvez nós tenhamos descuidado dessas outras formas de experimentar Deus ao longo desse tempo. Como, por exemplo, né, a vivência da palavra de Deus. Né? Então, a importância da centralidade, da meditação e vivência da palavra de Deus. Então, um grande desafio para que a gente possa inaugurar um novo viver em Cristo a partir de uma espiritualidade que nasça mesmo do contato com a palavra de Deus, seja avançar nesse sentido também. Olha, além dos sacramentos, há outras formas de experimentar a Deus. Se ficamos impossibilitados de participar da Eucaristia, mesmo sabendo que ela é fonte e ápice da vida cristã, talvez fosse uma forma de entrarmos em comunhão com aqueles que não têm Eucaristia durante muitos meses e anos, como, por exemplo, na região amazônica, né? Mas também é uma oportunidade seria uma oportunidade de voltar mesmo à centralidade da palavra de Deus. Por exemplo, as celebrações da Eucaristia. Nas TVs católicas já havia esse costume mesmo de apresentar, então, a celebração da Eucaristia para tantas pessoas impossibilitadas, os enfermos, os idosos. Mas por que talvez a gente não aproveitou esse momento, né, nas redes sociais para falar um pouco mais da palavra de Deus, seja do estudo da palavra, seja a meditação, ou pensar um caminho mistagógico nesse sentido. Então, um grande desafio, primeiro, seria justamente esse. Diante dessa pobreza espiritual que ficou evidenciada, como pensar outras formas de experimentar a Deus para além da vida sacramental, sem desconsiderá-la, mas outras formas também. Outro desafio é o clericalismo, né, que apresenta um pouco da religião na perspectiva do mercado, do consumo. E aí o Dom Mário Grechi, ele alerta para esse perigo, que talvez pelas redes sociais, esse novo tempo, né, tem apresentado um pouco a religião na perspectiva da magia, de milagres fáceis,
em contraposição à maturidade da fé. E a centralidade do padre, que novamente acaba se tornando, em alguns lugares, né, e situações, como prestador de serviços, né, e não como aquele pastor mesmo que ajuda a conduzir essa maturidade. Né? E quando fala de clericalismo, eu lembro muito de uma fala de Dom Marco Aurélio Gubbiotti, o bispo de Tabira, em um encontro do regional, Leste 2, ele dizia assim, olha, um dos modos de que a gente possa vencer o clericalismo é que os leigos não tenham medo de se aproximar também dos padres. Aí Dom Marco Aurélio dizia assim, o padre também é gente, e gente a gente conquista, gente a gente se aproxima para poder vencer um pouco essas resistências do clericalismo. E não é o Papa que vai acabar com o clericalismo, nem os bispos, mas somente a força do Evangelho e um padre que busque mesmo ser discípulo missionário de Jesus Cristo e que vai romper com essas estruturas do clericalismo tão falado nos dias atuais. E aí vem esse outro aspecto importantíssimo, que é um desafio, que é conhecer Jesus Cristo. E essa frase, conhecer Jesus Cristo é tudo, é uma expressão do bem-aventurado Chevrier, que fundou os Padres do Prado, e ele trazia essa importância mesmo da centralidade de Jesus Cristo e do conhecer Jesus de uma forma vivencial, existencial. Então, talvez um dos desafios que a gente tenha hoje também seja apresentar Jesus Cristo de uma forma muito mais vivencial, ajudar a experimentar viver em Cristo, né? E as experiências de transmissão da fé, que nós temos falado disso há muito tempo, precisam ser reabilitadas, por assim dizer. Porque se a gente olha um pouco o contexto bíblico, depois do ano 70 da era cristã, com a destruição do templo, a comunidade judaica, né, a comunidade cristã também, ela vive em torno, então, da mesa, do convívio, da partilha em torno da mesa da palavra. Então, seriam dois aspectos para que a gente pudesse resgatar para implementar o viver em Cristo. A centralidade, então, e a sacralidade da mesa e também da palavra de Deus. E, terminando, Yves Congar, quando ele fala do adornamento da Igreja do Vaticano II, ele coloca esse adornamento em três perspectivas. O nosso modo de ser, de falar e de se comprometer como serviço evangélico. Então, de tudo isso, talvez o grande desafio para implementar o viver em Cristo e construir uma espiritualidade para o tempo presente seja redescobrir o ministério da palavra. E, nesse sentido, a Igreja no Brasil já propõe, né, um documento especificamente para isso, para que a gente possa redescobrir, então, a beleza do ministério da palavra. Um segundo desafio seria o serviço mesmo da caridade, o servir com amor. E aqui eu só recordo aquilo que está no capítulo 2 da Alegria do Evangelho, quando o Papa fala da crise do compromisso comunitário. Então, ainda hoje é um desafio essa crise que nós vivemos nas pequenas comunidades eclesiais missionárias. Então, o que o Papa nos alerta, e aqui eu recordo, né, que a gente ainda precisa superar as tentações dos agentes de pastoral. Quais são essas tentações? Aquele desânimo egoísta, em que não nos ajuda a avançar, aquele pessimismo histérico, como que nada vai dar certo, tudo vai continuar do mesmo jeito, o mundanismo espiritual e a guerra entre nós. São essas expressões do Papa na Alegria do Evangelho que chamam a nossa atenção, porque a qualidade do nosso serviço prestado ao próximo, aos pobres e a Deus, ele supõe, de fato, a superação desses desafios, que ainda acabam persistindo no nosso meio. Em contraposição a esse desânimo egoísta, o Papa fala da importância de redescobrirmos a alegria da evangelização. Evangelização que parte desse encontro pessoal com Jesus Cristo, mas que incide na vida da comunidade. Então, redescobrir a alegria da evangelização, o Papa diz, né, não nos deixem que nos roube essa alegria da evangelização, o redescobrir a esperança, né, como modo de ser no mundo. E quando o Papa fala do mundanismo espiritual, e aqui eu penso que está o coração do magistério do Papa Francisco, esse esforço de fazer com que a estrutura da igreja, com que os membros da igreja possam voltar àquele frescor original do Evangelho, que também nos leva em direção aos pobres, né? E o ideal fraterno, agora muito mais evidenciado com a Fratelli Tutti, né, em que o Papa apresenta essas sombras de um mundo fechado em si mesmo e apresenta a figura do bom samaritano como luz para iluminar esse mundo, para que a gente possa implementar a cultura do encontro e estabelecer de uma forma bem eficaz a cultura da fraternidade. E qual seria o caminho, então, para isso? Então, resgatar aquela espiritualidade na perspectiva missionária
tomando cuidado para que a missão não se torne um chavão, porque tudo hoje está nessa perspectiva mais do chavão do que da ação. Por exemplo, esses dias eu vi um convite, né, assim, vamos fazer um pedal missionário nesse tempo de pandemia para ajudar quem está precisando. Então, a missão acabou se tornando um adjetivo e não um modo de ser, né? Então, é preciso ter esse cuidado. Da importância de redescobrir o entusiasmo missionário, pensar essas novas relações geradas por Cristo em comunidade e essa certeza de que o serviço ele manifesta a verdade e a beleza do Evangelho. Então, a capacidade de servir ainda é um desafio que nós precisamos superar, né? Esse serviço desprovido de amor, né? Então, servir como amor, superando as tentações aí dos agentes de pastoral. Depois, terminando um pouquinho esses desafios, quando a gente fala da igreja nos lares, pensar a igreja doméstica em rede de comunidades necessita, vai dizer Dom Mário Greco, né, de uma conversão pessoal para que a conversão pastoral seja a realidade. Parecem coisas óbvias, mas a gente acaba se esquecendo desse dever de casa, né, de ajudar, então, a acionar, por assim dizer, essa conversão pastoral, que incide, conversão pessoal, que incide, então, uma conversão pastoral. E aí evangelizar a sociedade secular, redescobrindo a beleza da vocação e dos carismas escondidos em toda a família. E na pandemia nós percebemos uma criatividade, por assim dizer, no amor, ao mesmo tempo que a gente percebeu alguns desafios, né? Por um lado, o aumento do número de divórcios cada vez mais crescentes, né? Mas, por outro lado, a educação na fé e a educação para a vida foi novamente despertada nas famílias. O que significa isso? Os pais precisaram de dedicar mais tempo para acompanhar os filhos nas aulas online, né, virtuais. Então, foi preciso, nem que seja de forma forçada, dar mais atenção à formação humana e também à transmissão da fé dentro de casa. Então, talvez seja uma oportunidade para a gente não desperdiçar, porque o próprio Dom Mário Greco disse, se a gente voltar às estruturas do passado, né, nesse novo tempo que se inicia, é como se fosse um próprio suicídio da própria igreja. Então, a gente precisa resgatar e ajudar, e aí a missão da igreja, da comunidade paroquial, de ajudar na educação da fé e na educação da vida também, ajudar as famílias a serem esse espaço de educação e de transmissão da fé, espaço de vida, espaço de oração e disponibilidade para com os mais pobres. Não sei se todos tiveram conhecimento, mas agora, em relação a essa solidariedade com os pobres, no dia 7 de outubro, saiu uma pesquisa interessante de um banco suíço, de uma agência internacional de consultoria dessas grandes empresas, mostrando que, durante a pandemia, as 1.289 pessoas mais ricas do mundo, né, os bilionários do mundo, tiveram, então, um lucro de mais de 10,2 trilhões de dólares nesse período da pandemia. Quais as indústrias que mais cresceram? De tecnologia, de bens de consumo, a indústria farmacêutica, e houve um crescimento também na indústria bélica também. Então, são contradições. Por um lado, os mais ricos ficam mais ricos e os pobres ficam cada vez mais pobres, né? O aumento da fome e da pobreza, a previsão é que agora no Brasil nós temos cerca de 40 milhões de pessoas que vão estar nessa situação de incerteza alimentar. Então, são os paradoxos do mundo. E as famílias, nesse sentido, que muitas famílias se organizaram, mobilizaram para a solidariedade, que a gente percebe hoje que já há um certo cansaço também dessa solidariedade também entre nós. Então, esse serviço aos povos. E aí uma provocação, né? O lar é a igreja. Então, o lar é chamado a ser essa igreja doméstica e a igreja é chamada a ser esse lar, como dizem as diretrizes, né? A igreja é uma casa de portas abertas, sustentadas por aqueles 4 pilares. Mas aí uma provocação que a gente precisa pensar, né? Hoje, realmente, o que constitui uma igreja, uma comunidade paroquial, por exemplo? São os vínculos ou é o território? Eu acho que é uma questão que a gente ainda precisa conversar bastante, refletir sobre ela, da importância dos vínculos e qual que é a consideração que nós damos aos vínculos humanos na constituição da igreja. Eu estou convencido, mais que nunca, de que hoje a igreja, a evangelização, ela passa por sinceros laços de amizade, nessa perspectiva existencial da proximidade. E aí o desafio é reabilitar a igreja doméstica, resgatando então essa perspectiva da igreja como família de Deus,
pensada também em comunidades, em redes familiares, que talvez, e aqui seja um pouco ousado da minha parte dizer o que eu vou dizer agora, talvez uma estrutura para implementar a igreja em saída, que o Papa Francisco diz, né? Talvez seja pensar mesmo essa estrutura de pequenas comunidades formadas por igrejas domésticas, né? E se no meio do caminho, como diz o poeta, nós encontramos uma pedra, mas no meio do caminho surge também talvez uma nova estrada, que é bombardear, por assim dizer, né, a paróquia de pequenas comunidades. Aproveitar esse momento em que as famílias, por um lado, né, ficaram mais unidas, tem os desafios também, mas talvez de voltar esse olhar e essa atenção maior para a importância da igreja doméstica em casa. E aí, terminando essa primeira reação, alguns destaques que a gente faria nesse sentido, né? Como conclusão. Então, talvez a igreja doméstica seja a chave que abre esses horizontes de esperança, né? É o lugar do cuidado, impulsionando essas pequenas igrejas domésticas para a vida em comunidade, estabelecendo redes. É aquilo que aqueles dois jesuítas franceses, né, Teobaldi, ele tem um texto muito interessante nesse sentido, falando da importância dessa pastoral de gestação, que gera discípulos a partir do ambiente familiar. E essa pastoral de gestação, ela tem como pressupostos, né, a comunhão, a evangelização como horizonte, a missão não como tarefa, mas como modo de ser da igreja, e o serviço que seja capaz de naturalizar, né, o viver em Cristo. Então, essa igreja em saída, ela vai acontecer a partir desse olhar e dessa atenção que a gente dá à família como igreja doméstica, a serviço da vida e da esperança. Então, quais seriam, nesse contexto, as consequências da ausência de um encontro com o Evangelho, né, daquilo que a gente sempre tem falado, da importância da centralidade do Evangelho? Aí seria o próximo slide, Padre. Então, quais seriam as consequências, então, da ausência de um encontro com o Evangelho? Primeiro, o comprometer-se com a palavra não pode ser desconsiderado. Então, redescobrir o ministério da palavra e a centralidade do Evangelho nesse sentido. O serviço ao próximo como expressão da própria fé e pensar a presença da igreja no mundo, nos ambientes, a partir desse convívio também com os pobres, né? E aí vem a Jornada Mundial dos Pobres agora, né? O Papa Francisco nos apresenta como proposta estender a mão ao pobre, e o que o Papa deseja é justamente isso, né? Favorecer espaços para que a gente possa conviver com os pobres e, a partir desse convívio, conhecê-los e aí sim servir os pobres, né? E talvez a grande pandemia que a gente viva, então, no interno da igreja, seja uma pandemia no horizonte da fé, né? É preciso, então, redescobrir o valor da fé, creio em Deus, creio na igreja e transmitir, de fato, essa fé a cada pessoa, né? E com os pobres é preciso também partir o pão eucarístico e o pão da palavra, que também exige partir o pão com os pobres. Quando fala de partir o pão com os pobres, não é simplesmente partir para oferecer, mas partir para comer junto, para estar juntos. Então, o convívio, para que a gente possa evangelizar os pobres. Nesse horizonte todo, a missão, ela é vista, então, o missionário, ele é um hóspede peregrino nesse contexto todo, né? E 3 inspirações para que a gente possa pensar e talvez debater um pouco mais, né? Talvez 3 inspirações para a gente superar esses desafios na pandemia e depois no pós-pandemia. Então, pensar, então, a família como fonte da ação pastoral. Eu penso que aqui está um segredo que a gente precisa redescobrir, encontrar caminhos para implementar isso mesmo. Então, a família como fonte da ação pastoral. Tem inúmeros desafios, né? O que a gente entende por família aqui, né? Qual a concepção de família, né? Como que a gente tem cuidado da família enquanto igreja, a igreja enquanto família de Deus. E no horizonte familiar, repropor, então, uma espiritualidade autenticamente cristã a partir do mistério da encarnação, mística, porque o ser humano do tempo presente, ele é muito existencial. Então, o que significa isso, né? Tocar, de fato, o coração e a vida das pessoas. Então, a primeira inspiração é essa, para superar esses desafios, talvez olhar para a família como fonte da ação pastoral. Uma segunda inspiração, né? A autoridade da fraternidade. Então, hoje, exerce uma certa autoridade nesses contextos eclesiais e também na sociedade, quem é capaz de estabelecer essa fraternidade diante desse mundo polarizado em que já não se dialoga mais. E aqui, talvez, para propor essa autoridade da fraternidade,
a gente precise resgatar o diálogo não como uma conversa pontual, mas o diálogo como um estilo de vida, né? O diálogo supõe o quê? A escuta do outro. Hoje a gente já não está se escutando como devia, né? Além dessa escuta, o diálogo supõe convívio, ele é processo. Então, pensar o diálogo como um estilo de vida, que faz com que a igreja se torne cada vez mais samaritana, a exemplo do bom samaritano que vê, compadece e cuida, e uma igreja sempre missionária. E a terceira inspiração talvez seja a beleza do viver em Cristo, a igreja como lar do cuidado, como casa da esperança. E aqui eu trago um pensamento do padre Libânio, né, que eu acho muito interessante e talvez nos ajude a pensar na transformação que nós precisamos permitir que aconteça em nós para que o ambiente pastoral e evangelizador também seja transformado. O padre Libânio dizia assim: em cada Eucaristia, nós pedimos a Deus 2 grandes milagres. O primeiro, que o pão e o vinho sejam transformados no corpo e no sangue de Cristo. O segundo, que a Assembleia, a comunidade reunida, seja ela mesma transformada no corpo de Cristo. O primeiro milagre é muito mais fácil para Deus realizar, porque o pão e o vinho não resistem. Mas nós podemos resistir, então, a essas transformações. E concluindo tudo isso, talvez assim, em chave de esperança, eu trago aí o rascunho daquilo que o Papa Francisco, então, Cardeal Bergoglio, ele fez nas famosas aquelas congregações antes do conclave. Então, o cardeal Ortega recolheu esse rascunho do Papa Francisco, onde ele falava como deveria ser o Papa, o próximo Papa. Então, essa é a letra do Papa Francisco, são os rascunhos do Papa Francisco. Temos aqui, então, a foto do Papa. Então, o que o Papa dizia? É preciso, então, redescobrir a doce e confortadora alegria de evangelizar. Próximo passo, Fábio? Slide. Então, é preciso, então, nesse contexto todo, redescobrir a doce e confortadora alegria de evangelizar. O Papa faz referência, então, à evangelização como a razão de ser da igreja e ao próprio Jesus Cristo que dentro de nós nos impulsiona. E aí, então, as 4 conclusões para terminar essa partilha. Quando o Papa fala, então, no seu discurso antes do conclave, antes de ser eleito Papa, fala da doce e confortadora alegria do Evangelho, ele retoma, então, o Papa Paulo VI, e que fala, então, da importância de evangelizar, que supõe um zelo apostólico. E aí, uma primeira conclusão que eu faria, né? Nós só iremos superar esses desafios quando a gente superar um excesso de diagnóstico que não nos leva a vivências concretas, mas quando nós formos capazes de, com o zelo apostólico, com entusiasmo e apaixonados mesmo por Cristo, pelo Evangelho, a gente, de fato, apresentar a evangelização com muita parresia, ou seja, evangelizar supõe esse zelo apostólico, supõe na igreja a parresia de sair de si mesmo. A igreja está chamada a sair de si mesma, a ir às periferias, não só as geográficas, mas também as periferias existenciais. As do mistério do pecado, da dor, da injustiça, da ignorância, da presidência religiosa, do pensamento, de toda a miséria. Então, é preciso ir às periferias existenciais, né? O segundo passo de conclusão: quando a igreja não sai de si mesma para evangelizar, torna-se autorreferencial, então adoece. É que o Papa faz aquela lembrança da mulher encurvada sobre si mesma, né? Aquela mulher do Evangelho. Então, os males que ao longo do tempo, com pandemia ou sem pandemia, se dão nas instituições eclesiais, têm raiz de autorreferencialidade, um tipo de narcisismo teológico. No Apocalipse, Jesus diz que está à porta para entrar, mas penso nas vezes em que Jesus bate desde dentro para que o deixemos sair. A igreja autorreferencial quer Jesus dentro de si e não o deixa sair. Então, é preciso permitir que o Cristo que nós experimentamos seja transmitido, né? O terceiro ponto: a igreja, então, quando é autorreferencial, sem se dar conta, crê que tem luz própria, deixa de ser mistério da lua, né? E dá lugar a esse mal tão grave que é a mundanidade espiritual. Aí o Papa cita Lubac, né, que é o pior mal que pode acontecer na igreja. Esse viver para se dar glória uns aos outros. Então, simplificando, há 2 imagens de igreja: a igreja evangelizadora que sai de si, a Dei Verbum, ou a igreja mundana, que vive em si, de si para si.
Isso deve iluminar as possíveis mudanças e reformas que tem de fazer para a salvação das almas. E no quarto ponto, quando o Papa fala de como seria, o cardeal Bergoglio, né, fala de como seria, então, o próximo Papa, a gente poderia pensar como seria, então, a igreja desse pós-pandemia, fazendo essa associação, né, que seja um homem que, a partir da contemplação de Jesus Cristo, uma igreja que, a partir da contemplação de Jesus Cristo e da adoração a Jesus Cristo, ajude as pessoas a saírem rumo também às periferias existenciais, que ajude a ser mãe fecunda, que vive da doce e confortadora alegria de evangelizar. E aí, então, concluindo tudo isso, né, qual que eu penso que talvez seja o caminho? Acho que uma única palavra. Nós não podemos temer ser o pequeno rebanho do Evangelho, aquele que Jesus diz lá em Lucas, né? Não tenhais medo, pequenino rebanho. Que foi aquilo que perguntaram para o Papa Bento XVI, o então cardeal Ratzinger, em 1978. E ele até escreveu uma obra editada pela Voz chamada Fé e Futuro. Como que seria a igreja no ano 2000, né? Nas primeiras décadas do novo milênio? E lá o Papa Bento XVI falava justamente isso, que seria uma igreja pequena e, a partir daí, ela iria recomeçar a partir das fontes da fé. Então, coragem, pequeno rebanho, não tenhais medo, então, dos desafios, mas que a gente possa superar os desafios, reencontrando e redescobrindo o Evangelho e realizando em nossas vidas as mudanças que a gente espera no outro. As mudanças pessoais que incidem na comunidade e que transformam a sociedade como um todo. Então, gente, eu peço assim, desculpas, né, assim, essa modalidade a gente vai aprendendo, né, assim, virtual, mas foram alguns pensamentos, tinha conversado com o padre Jean nesse sentido, enviei para ele também um texto que eu escrevi agora no início de outubro, falando da paróquia enquanto futuro, né, como pensar o futuro da paróquia, um texto de 6 páginas que apresenta um pouco das reflexões nesse sentido, né? Então, eu pensei, de repente, a gente fazer um debate, conversar um pouquinho sobre esses temas desafiantes para todos nós, né? Não sei se o padre Jean está por aí, se seria um pouco isso, né? Lembrando aí do desafio que é falar para vocês, né? Assim, é um desafio grande, mas que com alegria a gente levanta essas ideias para a gente poder estar conversando. Padre Patrick, parabéns pela sua exposição, foi muito valiosa. E agora, então, como ontem, nós podemos ir lá no chat, se inscrever, e você pode liberar o seu microfone e interagir. Depois o Padre Patrick responde, interagem aí. Então, vamos utilizar esta ferramenta, se inscreva lá no chat, e para que a gente possa ir interagindo aí, tá? O eco de cada diocese. Padre Simão, cadê o senhor? Alô, tudo bem. Realmente, nós aí agradecemos aí a partilha que o Padre Patrick traz para nós. Realmente, ele é de luz, né, e demonstra ser bastante iluminado diante da realidade que nós estamos enfrentando e, claro, não só a igreja, mas o mundo. E quando o senhor falava, né, aí desafios que se apresentam para nós na igreja, para nosso agir pastoral, nós lembrávamos também da partilha ontem do Dom Joel, falando que nós temos que tomar consciência do fim da cristandade. E com isso, nós também tomarmos consciência da realidade que pede de nós aquilo que o Papa Francisco tem insistido, como o senhor colocou aí, né, os outros, desde Paulo VI, né, essa capacidade nossa de entrar em comunhão e diálogo com este mundo que se apresenta para nós. Se nós formos olhar aí há 30, 40 anos atrás, por exemplo, o número de sacramentos que nós fazíamos, por exemplo, casamento, batizado, qualquer paróquia aqui, pelo menos na nossa realidade aqui do sul de Minas, era o dobro do que se faz hoje. Isso faz a gente pensar, né, até que ponto, né, a sacramentalização não tomou conta
do agir cristão, tomou o lugar da evangelização. E nós convivemos com essa realidade, às vezes, da pessoa procurar o sacramento, mas não ter o compromisso com a igreja e com o evangelho. Então, mais do que nunca, quando o senhor falava da centralidade da palavra, da comunidade, da missão, da Eucaristia, enquanto também leva para a caridade, me fez pensar que nós precisamos, o Papa falava lá da igreja em saída, para se tornar um hospital de campanha. Eu acho que ele não imaginava que esse hospital de campanha estaria tão perto, quando ele falou isso lá no Evangelho Gáudio, né? Então, mais do que nunca, a igreja hoje, ela tem que, para sair de si, ela tem que olhar mais para si. Para sair de si, ela precisa olhar para ela mesma. Ela precisa olhar para a realidade que envolve a sociedade, com todos as suas contradições. Ela precisa olhar mais para Cristo e ajudar o povo a olhar mais para Cristo do que para si própria, e olhar para a natureza, olhar para o mundo, para a realidade, né? Como nós estamos vendo aí também que o Papa apontou isso lá na Laudato Si, essa necessidade de um olhar mais abrangente, e para isso, para esse sair de si, se faz necessário, claro, a humildade nossa enquanto igreja, todos os batizados, humildade, conversão e compromisso missionário. Muito bom, Padre Simão, muito obrigado. Eu penso que também é por aí. Talvez, para falar assim, bem direto do coração, né? Assim, como evangelizar hoje diante de tantos desafios, assim, por onde começar, né? Eu estou, assim, bem, de fato, convencido mesmo que esse sair sem medo, que o senhor dizia, né? Sem medo do diferente, né? Daí a importância de estabelecer mesmo diálogos. O tema da campanha da fraternidade do próximo ano é o diálogo, né? Eu tenho sempre insistido com isso, porque as pessoas têm confundido com ecumenismo, né? O ano que vem o tema não é ecumenismo, é diálogo. A campanha vai ser vivida de forma ecumênica, né? Supõe esse abrir-se ao outro, né? Sem medo do diferente. E aí o verbo envolver, que está lá no número 24 da Alegria do Evangelho, ele é fundamental nesse sentido, né? E esse envolvimento, primeiro, que precisa acontecer com Cristo, da importância da experiência de fé nesse mundo, como força para que a gente possa atuar também nos ambientes, né? Como o senhor disse, né? Olhar para Cristo, olhar para os pobres também, e esse olhar para a natureza, né? E aí o Papa ele coloca em par de igualdade, né? Na medida que o meio ambiente vai se degradando, é porque o humanismo também se degradou, né? Ele põe em par de igualdade isso, né? Na medida que a gente perde a nossa humanidade, a nossa capacidade de se relacionar, a gente vai se ensimesmando, né? A consequência também é sentida por toda a criação. E aí eu acho que o caminho é esse, a gente favorecer espaços, né? E talvez repensar as nossas estruturas para que ajude as pessoas a fazer essa experiência mesmo, desse encontro pessoal com Cristo, que incide mesmo na vida da comunidade, né? E dialogar com todos. Eu penso, só complementando mais uma questão aqui, nós vamos ter que nos acostumar aí com a expressão que o senhor usa aqui, claro que é usada aí também, até mesmo no Evangelho, né, do pequeno rebanho. Uma vez que o mundo hoje ostenta a massa, a globalização das pessoas, ou quem sabe até mesmo das multidões, né? Então, essa também vai exigir de nós essa conversão também para aquele provérbio africano, né? Acreditar nos pequenos grupos que fazem pequenos gestos e provocam grandes transformações aí dentro desse contexto que nós vivemos. E a importância de valorizar as pequenas comunidades, né? Esse provérbio que o senhor lembra diz, né? Gente simples fazendo coisas pequenas em lugares tidos como não importantes, consegue mudanças assim extraordinárias, né? E às vezes a gente acaba se dispersando muito, né? Desfocando muito, talvez cuidar mesmo assim do pequeno rebanho, sem não ter medo de ser pequeno, né? De valorizar as pequenas comunidades, né? Padre Joaquim Soares, pode falar.
Eu quero, com muita humildade, me apresentar. É a primeira vez que eu estou participando de um encontro assim. Ontem acompanhei com muita gratidão a fala de Dom Joel e hoje quero agradecer ao Padre Patrick por essa brilhante apresentação, viu? Eu aprecio tudo que foi falado, ensinado, e acredito, sobretudo, naquele ponto que o Padre Patrick tocava sobre os desafios no agir da igreja, quando ele falava, por exemplo, sobre o clericalismo, dizendo que nós não podemos nos resumir a meros cumpridores do serviço, e falando sobre outros tantos perigos que nós corremos, eu me identifiquei muito, sobretudo com o evangelho do dia de hoje, quando Jesus fala que a quem muito foi dado, muito será pedido. Então é interessante a gente ver o papel da igreja, o papel nosso como pastores e esse desejo que nós temos de servir mesmo a comunidade. Eu sou padre numa comunidade muito pequena, de 5.000 habitantes aqui na cidade, e acredito, Padre Patrick e demais irmãos, sacerdotes, senhores bispos, queridas secretárias, acredito mesmo nessa igreja da base, na igreja das pequenas comunidades. Quero dar os parabéns para a província de Pouso Alegre, pela experiência bonita que nós estamos fazendo enquanto igreja, seja, por exemplo, no projeto Viver em Cristo, que se tornou referência para todo o Brasil, não é? E também agradecer a Deus pelas experiências maravilhosas que estão sendo feitas agora na pandemia, com a celebração do Dia do Senhor em família. Existe uma equipe aí maravilhosa, talentosa, que está fazendo com que esses desafios do ser igreja e de levar a palavra de Deus para dentro do lar, da igreja doméstica, ele aconteça. Então, eu acredito assim que aquilo que o evangelho do dia hoje nos faz sentir até um pouco de apreensão, não é? A palavra do Padre Patrick e essas propostas aí, inclusive já algumas encaminhadas também pela nossa província, são mais do que luzes, são mesmo aquela estrada que o Padre Patrick dizia, que a gente vai descobrindo ao longo do nosso agir. Deus o abençoe. Muito obrigado pela contribuição tão bonita. Obrigado, Padre Joaquim, gentileza das palavras. E aproveitando então essa deixa do senhor, quando a gente fala muito de clericalismo, eu tenho certeza que muitos dos irmãos presbíteros aí talvez já sempre escuta isso, uma crítica ou outra, né? Acho que nós somos muito criticados também, né? Em tantos aspectos, né? Talvez um dos desafios para a gente superar seja redescobrir uma nova linguagem a respeito do clero também. O que significa isso, né? O Papa Francisco dizia, né? Uma árvore que cai faz mais barulho do que uma floresta que cresce. Tem padres bons também, gente, assim, graças a Deus, tem muita gente boa, dedicada, santa, que entrega a sua vida, né, e assim, que se esforça mesmo, né, para viver de fato aquilo que recebeu como dom, como resposta vocacional. Esse ano agora eu já faço 12 anos de padre, tive uma experiência missionária em Rondônia, fui pároco lá na minha diocese, ajudava também no seminário, e uma das coisas que eu vejo assim é que às vezes a gente, entre nós mesmos, a palavra tem muita força. A gente, às vezes, critica muito uns aos outros, né? De repente não apoia boas iniciativas, às vezes, do colega, uns dos outros. Acho que talvez para superar esse clericalismo, talvez a primeira tarefa deva acontecer entre nós, valorizarmos mais uns aos outros, né? Cuidar mais uns dos outros, né? Eu não sei se existe não sei se eu posso dizer assim, mas peço que me entendam bem, né? Uma classe, uma categoria que fala tão mal uns dos outros como nós padres, às vezes, nesse sentido. Eu acho que um desafio é a gente superar isso na caridade e no amor. Se a gente pede para que o povo de Deus se sinta família de Deus, valorize a igreja doméstica, talvez seja um caminho de valorizar também a fraternidade presbiteral realmente, né, concreta, né, não simplesmente pro forma, né? Então, acho que talvez ter cuidado com as nossas palavras, né, que elas têm força também de criar realidades, né? Isso
nos ajuda também a pensar e, quem sabe, de valorizar mais, né, os padres que têm dado à vida boas experiências, né, não ter medo e nem ciúme uns dos outros. Eu sei que pode ser algo, às vezes, assim, difícil de superar, mas se a gente não começar, quem é que vai começar, né? Se a gente começa em nós esse caminho, já é uma boa iniciativa para superar essa infeliz pandemia que é a falta de fraternidade entre nós, né? E tem reflexos depois na vida da igreja, né? Como um todo, né? Assim, a gente vive um momento desafiante aí em relação à comunhão. E a nossa força, uma das nossas forças é a comunhão, né? Esse testemunho de comunhão dá força para o anúncio do Evangelho, esse testemunho de comunhão ajuda a transformar a realidade, né? Mas a partir do Evangelho, né? da força transformadora do Evangelho. Obrigado, viu, Padre Joaquim, pela contribuição mesmo, muito bom. Sempre olhar no Cristo e tocar o barco à frente, né? Padre Andrei quer lhe fazer uma pergunta, Padre Patrick. Padre Andrei? Grande Patrick, prazer revê-lo, parabéns. Que bom, Desde Andrei. 2 minutos se tornou um grande amigo, um grande irmão. Parabéns pela fala. Ô, Patrick, uma coisa que tem me tocado muito, e já que eu estou nesse meio da comunicação, né? E aí você vem falar da necessidade da igreja, né, valorizar a igreja doméstica. Como é a sua visão a partir de agora? Você não acha que essa catequese da igreja doméstica, na verdade, ela vai ter que ser começada, vai ter que ser iniciada? Nós nunca preparamos o nosso povo para a igreja doméstica, né? Sempre foi centralizado na vida comunitária. E, de repente, nós começamos a preparar materiais e assim, rezem em casa, né? Então, como a sua visão, você que tem falado tanto sobre isso, sobre essa necessidade de preparar as famílias a partir de agora para a igreja doméstica? Eu não sei se é uma realidade geral, mas que eu tenho conversado com alguns padres aqui da arquidiocese, quando se abriu, né, a possibilidade do retorno das missas, não foi uma loucura por missa, né? Mas você vê que também as famílias não têm talvez rezado tanto em casa. Como você pensa, como vocês têm conversado aí na CNBB, esse trabalho de catequese com as famílias, né? De pensar esse valor do comunitário, mas também desse lar igreja, dessa igreja doméstica? Porque é algo que preocupa, né? Não que a gente pense em quantidade, mas a gente vê essa pobreza que você mesmo disse, espiritual, na vida das pessoas. E parece que elas se acostumaram com a ausência do sacramento e basta o Pai Nosso e a Ave Maria no início do dia e tudo está ótimo. Então, como é que você vê essa realidade? Padre Andrei, obrigado, viu? Bom revê-lo, né? Nós moramos juntos, convivemos juntos, então, assim, é uma alegria ver você tão bem encaminhado, envolvido, né? Servindo com alegria a arquidiocese, o regional, né? Muito obrigado pela partilha. Então, Padre Andrei, o que eu penso nesse sentido? Eu era pároco em Lagoa da Prata, na nossa diocese, que é uma cidade, para a diocese de Luz, grande, tem 50 mil habitantes, uma das maiores cidades da diocese. Tem 4 paróquias, eu estava na paróquia mais antiga. Então, atendendo às confissões dos crismandos, depois da confissão, geralmente eu citava um trecho do Evangelho, às vezes até alguma parábola. Aí o que eu percebi? Quando eu falava do Evangelho ou das parábolas, era um desconhecimento, por exemplo, nem sabia o que era o bom samaritano, então sabia algo de doutrina, mas não tinha experimentado ainda essa força da palavra de Deus. E agora, por que eu lembro disso, né? Parece que, não que a gente tem que voltar ao passado, mas talvez a experiência do passado nos ilumine. Antigamente, por exemplo, quando não tinha a catequese renovada, sobretudo de 83 para trás, né? Quem que prestava geralmente esse serviço catequético eram as próprias famílias, através da valorização da religiosidade popular, os causos da vida dos santos. Então, a família prestava esse serviço de transmitir a fé com aquilo que tinha. E, de certa forma, teve um certo resultado, porque gerou alguns vínculos, talvez não profundos, mas seria o início daquilo que depois a igreja, enquanto estrutura, né, poderia implementar um pouco mais. Agora, para que a gente possa preparar, eu acho que, e redescobrir a força da igreja doméstica, a gente tem que resgatar 3 coisas, no meu entender. Primeiro, a perspectiva narrativa da ação evangelizadora. O que significa isso, essa perspectiva narrativa? Narrar mesmo assim os fatos da vida de Jesus, narrar do Evangelho, essa narrativa que envolve, e não sei se vocês
já fizeram essa experiência, mas quando a gente, por exemplo, quando há uma homilia que parte mesmo do evangelho, que ajuda a vivência da fé, as pessoas se atraem mesmo. Então, redescobrir esse valor narrativo, não simplesmente contar fatos, mas narrar mesmo a partir dessa experiência pessoal. O evangelho é palavra de salvação hoje, para o hoje. Então, talvez resgatar esse aspecto narrativo, né? Enquanto igreja e também das famílias. Segundo, as vivências, né? Temos materiais mais do que suficiente. A província de Pouso Alegre presta um serviço belíssimo no Brasil com o Viver em Cristo, né? Conhecido em todos os lugares, né? Aqui mesmo, vira e mexe com o padre Janderson, que é assessor da catequese, a gente comenta dessa experiência de Pouso Alegre. Agora, esses materiais, eles têm que ser transformados, acho que em vivências concretas. Então, ajudar por meio de uma experiência narrativa da fé, da vivência cristã, né? Transformar isso em ação concreta. Por exemplo, entre a juventude hoje, vamos fazer esse recorte antes da pandemia, o que mais tem atraído a juventude é o serviço voluntário, além fronteiras, o serviço voluntário. E talvez se essa experiência vivencial que nós temos com a fé possa incidir também na vida pastoral da igreja, quando há esse despertar para cuidar mesmo do próximo. A vida ganha sentido quando a gente cuida uns dos outros e não das coisas. Então, esse resgate dessa perspectiva narrativa, essa vivência que incide também na vida concreta. E acho que terceiro é ajudar as famílias, os pais, ou aquelas famílias que têm outras formas de constituição, por exemplo, são os avós que cuidam dos netos e assim por diante, né? A não terceirizar também a fé, né? Há esse desejo. Não, então, a fé é coisa para catequese, se não está tendo catequese agora, então a gente espera. Então, de ajudar cada um a assumir a sua responsabilidade. E aí, talvez, o papel do presbítero, seja ele pároco ou vigário paroquial, nesse contexto, ele é imprescindível, porque se a gente não acionar isso, se a gente não priorizar esse caminho, né, pouca coisa vai acontecer. Então, de repente, a gente priorizar mesmo na ação evangelizadora esse olhar mesmo, assim, que parte do evangelho. Acho que eu penso um pouquinho isso, Padre Andrei, assim, de forma assim, bem simples, assim, um pouco. Valeu, meu irmão. Um grande abraço. Valeu. Bom te ver, viu? Alegria. O padre Sérgio Bernardes agradece a exposição do padre Patrick pelo esse resgate histórico que nos situa aí diante da história, dando luzes e parabeniza a sua exposição, viu, padre Patrick? Obrigado, padre Sérgio, pela sua colocação. E também a Miriam gostaria de lhe fazer uma pergunta, padre Patrick. Miriam, tem a palavra. Obrigada, padre Edson. Olá, padre Patrick. Miriam. Que bom ouvi-lo nessa manhã, né? Sempre muito enriquecedor ouvi-lo. E eu queria... tenho acompanhado todas as suas lives, sou sua fã mesmo. O seguinte, o senhor falava aí, né, fez uma retrospectiva histórica falando da atuação efetiva da igreja com relação aos pobres, sobretudo em períodos anteriores de pandemia. E agora o senhor encerrava aí quando dizia do servir com amor, né, nos desafios, favorecer os espaços para conviver com os pobres, para então conhecê-los, né, conviver com eles, partir o pão no convívio e, a partir do convívio, evangelizar. A gente tem visto tantos ataques ao padre Júlio Lancelotti, né, e a tantos outros que têm feito esse tipo de trabalho. Eu acompanho nos grupos da minha paróquia pessoas que falam, que reclamam, que xingam. Então, a gente não é só no Facebook, não é só na mídia que a gente tem visto isso. Eu tenho presenciado aqui algumas pessoas da minha própria paróquia. Então, como fazer, né, para superar essa atitude nas nossas comunidades e nos abrirmos mais, né, sobretudo aí próximo à Jornada Mundial dos Pobres? Miriam, satisfação. Obrigada, gentileza das palavras também. Muito bom ter contar com você aqui. Então, acho que, Miriam, dá um exemplo concreto. Esse fim de semana agora, aqui em Brasília, eu fui celebrar numa comunidade na saída de Taguatinga para Brasilândia, ali, que tem cerca de mais ou menos 30 mil pessoas que têm vivido assim, uma situação bem desafiante, que é uma aglomeração que tem se formado ali. Então, em torno de 30 mil pessoas lá nesse espaço. E conversando com o pessoal, tanto junto ali com eles, né, como criar caminhos, né, você faz essa pergunta. E o que eu sinto pessoalmente?
talvez a gente não perder a oportunidade que o Papa Francisco nos dá com a própria Jornada Mundial dos Pobres. Acho que conhecer o intuito do Santo Padre e buscar caminhos para concretizá-lo. O que o Papa Francisco quer com a jornada, né? Dá um exemplo. Eu fiz esse pequeno resgate do que seja evangelizar desde o Papa Paulo VI. Cada um de nós aqui tem certeza que é capaz de dar uma definição do que seja evangelizar. Essa definição que você dá sobre o que seja evangelizar, você faz efetivamente isso com os pobres? A gente realiza isso com os pobres, as pessoas em situação de vulnerabilidade? E talvez as atitudes do bom samaritano nos ajudam nisso, né? A gente precisa se aproximar. E o Papa quer o que com a jornada, né? Favorecer espaço que a gente possa estar junto. O pobre tem nome, tem história, tem sentimento. Então, olhar olhos nos olhos, né? E se a gente não pode se abraçar uns aos outros como a gente queria hoje, então abraçar uma causa, que é essa causa da proximidade, que supõe escuta, conhecimento, se envolver. Para, a partir daí, saber que nós não temos que ser a voz dos pobres, mas ajudar que eles sejam ouvidos, porque eles têm voz também, né? Então, para que eles não sejam simplesmente desprezados ou descartados, né? Então, talvez, hoje, um caminho excelente é a gente conhecer o intuito da Jornada Mundial dos Pobres e abraçá-la de uma vez por todas, né? Que não é um dia simplesmente para estar com os pobres, mas o Papa diz, olha, sem esse conhecimento pessoal, sem essa convivência, todo o serviço pode ser interpretado como interpretativo, não como um serviço evangelizador. Anunciar o evangelho também para os pobres, né? E isso faz a gente pensar um outro desafio nessa perspectiva missionária, né? Que é um risco que eu acho que a gente enfrenta hoje em dia, é a forma de compreender a missão. Tem, por exemplo, no diálogo interreligioso, né, tem gente que compreende a missão como o fato de ir, de simplesmente conviver, e não anunciar o evangelho. Aí nós estamos traindo o mandato do Senhor, né? Ide por todo mundo, anunciar o evangelho a toda criatura. É muito mais do que uma convivência. É uma convivência que, pelos gestos, já fala do evangelho, pelos gestos também o testemunho transforma, mas o que o Papa Francisco deseja, ao meu ver, é justamente isso, né? Que a gente sente, escute, conviva, esteja junto mesmo, né? Agora, recentemente, né, foi beatificado um jovem na Itália, Carlo Acutis, e um dos gestos concretos que o Dom Sorrentino fez lá em Assis foi pensar mesmo assim num grande ponto de acolhida, de refeitório para os pobres, que o Beato tinha essa atenção também aos pobres. Então, talvez temos iniciativas, né, para criar esses espaços, não simplesmente de oferecer um alimento, material, que é importantíssimo, né, mas que a gente possa estar ali, parar para poder escutar. Como o bom samaritano, né? Ele interrompe a rotina para se aproximar, né? Ele não terceiriza esse cuidado, esse serviço, mas ele mesmo se dispõe a cuidar. Eu sempre tenho dito isso, né? Que a indignação do bom samaritano com esse mundo que deixa pessoas mortas à beira da estrada, ele manifesta essa indignação, não correndo atrás dos sacerdotes, do levita, para lembrá-los da sua obrigação, não correndo atrás dos assaltantes, não se escondendo da violência, como diz o Papa Francisco, mas ele mesmo se põe a cuidar. Isso para a gente pensar, qual foi o último pobre de quem eu me aproximei? Ou seja qualquer pessoa na sua dor existencial, né, ou na sua periferia existencial ou geográfica. Então, talvez, e aí terminando, né, acho que é assumir mesmo essa intuição da Jornada Mundial dos Povos, e que está aí, né? Próximo mês a gente já vai celebrar, tem um material que nos orienta, mas acho que ousar estar presente, acho que ternurizar as nossas ações, né? Viver a ternura, né? Mais alguém gostaria de interagir? Senão nós vamos para o agradecimento, encerrar nossa manhã. Eu me faço ouvir ou não? Padre Arquimedes, sem dúvida. Não, é porque eu não entendo muito dessa parafernália aqui nova, né? E eu queria, assim, bem rapidinho, se me permitem, como padre aqui que eu estou vendo, parece mais idoso, apenas partilhar a minha alegria, a minha satisfação, por perceber, por tomar consciência desta ação tão bonita e iluminadora da Igreja em procurar, buscar, interpretar os sinais dos tempos. O Evangelho de sexta-feira que vem, depois de amanhã, Jesus está indignado com o pessoal que sabe interpretar os sinais dos tempos atmosféricos, mas não sabe interpretar o tempo presente. E que beleza, como padre mais idoso, a gente perceber, né, uma coisa muito gratificante,
esse empenho missionário, iluminador da igreja, procurando iluminar, interpretar os tempos presentes e, principalmente, lançar luzes para o amanhã. Eu fico também muito agradecido aí pelas palestras de ontem e de hoje, e que Deus continue aí iluminando e fortalecendo não só a questão teórica, como nós dizendo mais facilmente, mas também que nos ajude, principalmente essa moçadinha que vem atrás de nós, a, de fato, colocar a mão na massa. Um abração a todo mundo. Padre Arquimedes, que alegria ouvir o senhor. Muito obrigado por esse testemunho belíssimo que o senhor sempre nos dá, né? E para que a gente possa interpretar esses sinais dos tempos, né? Eu tenho comigo o seguinte, que um dos grandes desafios nossos também do tempo presente, um dos grandes problemas nossos é às vezes de audição mesmo, porque a igreja, sobretudo se a gente pega de João 23 para cá, os alertas que os papas têm dado, a orientação da igreja, assim, aponta caminho certeiro para a gente e a gente não escuta e tem o desafio de implementar, né? Então eu penso que o caminho é esse, acho que é escutar, acreditar e realizar, para que nós sejamos luz com o Senhor, né? Para iluminar esse mundo marcado por sombras, como ele vai dizer na Fratelli Tutti. Só uma questão, Padre Edson. Eu também tenho a mesma dificuldade do Padre Arquimedes, viu? Desculpem entrar assim desse jeito. Patrick, minha saudação a você, querido filho. Muito obrigado pela sua partilha, sempre nos enriquecendo. Um Deus lhe pague a você. Eu só partilho assim contigo e com todo o grupo uma inquietação do meu coração. Está dentro de uma colocação que você fez dos desafios, no serviço da caridade. E a minha inquietação é a seguinte, Patrick. Como a gente criar caminho para chegar às minorias? E dentro dessas minorias, eu destaco os encarcerados. Sabe, durante essa pandemia, nós tivemos uma dificuldade de nos aproximar deles. E depois também, não só lá no presídio, mas depois que eles saem do presídio, sabe? Como fazer chegar o evangelho a essas pessoas? Isso me inquieta muito. Sobretudo porque estamos num tempo assim em dias de muita violência, que vem criando quase que um ódio no coração das pessoas quando você fala de encarcerados. E a expressão tem que morrer mesmo, né? Que sofra lá no presídio. Então a gente começa a falar assim do pós-pandemia, ser essa igreja missionária, levar essa doçura do evangelho, mas esses irmãos, primeiro que eles não voltam para casa, eles estão em casa, né? Ou seja, o presídio é a casa deles. O presídio não dá para ser essa igreja doméstica. Então, para mim, assim, é uma inquietação. Sabe, eu apenas partilho, né? Se você quiser também, ou dividir alguma coisa, mas é uma inquietação que eu partilho. Sabe, são as minorias, os encarcerados e também os dependentes químicos, né? Esses que ficam jogados nas ruas das nossas cidades, que batem à porta de nossas casas, sempre vindo continuamente. E às vezes a gente diz uma palavra, mas sabemos que aquilo ali é como que enxugar gelo, né? Então, essa é a minha inquietação, sabe? Nós acho que precisamos também olhar para essas minorias com um olhar de esperança e não com um olhar de perda de tempo. Obrigado. Magela, obrigado pela partilha dessa santa inquietação, que é uma inquietação muito evangélica, né? E tive preso e fostes me visitar. Inclusive, semana passada eu conversava com a irmã Petra, que é responsável pela pastoral carcerária, e aí, diante dessa inquietação dos desafios, o que a gente conversava e que eu penso que talvez possa nos ajudar. Eu acredito que nós temos que focar em duas ações ao mesmo tempo. Uma ação ad intra e outra ação ad extra, né? Acho que no ad intra é a gente valorizar aqueles agentes também que vão estabelecer a presença junto com aqueles que estão encarcerados. Daí a importância da gente redescobrir e valorizar a pastoral carcerária, né? Isso ad intra. Agora, ad extra, talvez um dos desafios que a gente tenha seja o próprio diálogo com o Estado, porque o que tem acontecido, e é um dos desafios da pastoral carcerária hoje, né?
algumas igrejas evangélicas têm uma entrada muito fácil nos presídios, e para nós há muita resistência também da pastoral carcerária, um dos desafios, né? A própria presença do estar ali, além das regras todas que tem, né? Mas assim, a gente percebe que há uma resistência. Então, talvez para superar isso, estabelecer mesmo essa conversa com o Estado, com o Ministério Público, né? Isso a pastoral carcerária tem feito, a CNBB tem ajudado também nesse diálogo, para que a gente possa reconhecer as pessoas que ali estão como seres humanos. Então, é uma crise de humanismo mesmo, né? E essa história que, infelizmente, se repete, né? Bandido bom é bandido morto, talvez que a gente possa resgatar mesmo a própria teologia da criação, que quando Deus coloca a marca em Caim para que ninguém vingue a morte de Abel, mostra que para Deus a vida ela é sagrada em toda e qualquer circunstância, que há aquela esperança da reintegração dessa pessoa no convívio social. Daí a importância, é muito simples dizer, olha, tem que criar espaços para acolher aqueles que deixam os presídios, para poder voltar ao convívio da sociedade, que seria algo assim muito simplório, mas que talvez a gente pudesse trabalhar com as próprias famílias, aí volta de novo no ambiente familiar, né? De repente, que há casos, eu mesmo tive 2 situações nesse sentido, acompanhando aqui mesmo em Brasília, que às vezes a pessoa sai, ela cometeu algo assim, que a família até hoje não aceita, e ela não tem onde voltar depois também, acaba entrando novamente na vida do crime. Conversava com a mãe, ela escreveu uma carta para o filho na prisão, falando um pouquinho da vida da família, da saudade que estava sentindo. E aí esse jovem de 23 anos responde para a mãe também escrevendo uma carta, né? E aí uma das coisas que esse menino escreveu na carta, que mexeu muito comigo, e a mãe me mostrava a carta, foi o seguinte, ele falava assim, mãe, muito obrigado por só ter enviado essa carta, eu senti o cheiro de carta no papel, o cheiro de casa no papel da carta, eu senti o cheiro de casa no papel da carta, e isso assim, mexeu muito comigo, e talvez seja justamente isso, né? Talvez pensar mesmo, né, que ali está um ser humano que se arrepende, que sente saudade também de casa, e que essa casa também deve estar preparada para poder recebê-lo de novo. Acho que essa reinserção, ela acontece a partir do momento que a gente se empenha de verdade nesses diversos diálogos que tem que acontecer, com o Ministério Público, com o Estado, com as famílias, e uma pessoa sozinha não é capaz de fazer isso. Então, não pode deixar só para o bispo ou só para o padre, mas mobilizar toda a comunidade para que ela seja essa casa da acolhida. E essa atenção que o senhor faz, Dom Magela, acho que é interessante, né? Na prisão não tem esse ambiente familiar, né? E por conta dos grandes preconceitos que a gente tem. Mas talvez levar esse cheirinho de casa pela nossa presença, né? Acho que pela presença que ajuda a reconfigurar as coisas e acreditar sempre na pessoa. São caminhos assim desafiantes, né? Uma pequena partida também nesse sentido. Agradeço muito o senhor, mostra de fato essa sensibilidade do coração de pastor que deve estar em todos nós, né? Acho que a gente não se acomodar diante disso, não agir com mais uma indiferença diante dessas situações que o senhor coloca também diante de nós, né? Sempre, né? Um pouquinho isso. Mais alguém gostaria de interagir? Padre Alexandre, tem algum aviso, algum comunicado na coordenação? Não tenho avisos, não. Só convidando, né, logicamente, para que a gente amanhã esteja junto de novo. Patrick, grande abraço para você, viu? Forte abraço virtual. Beleza. Coisa boa. O Padre Patrick, o senhor trouxe para a gente hoje pontos assim bastante importantes, mas eu só quero resgatar aquela fala primeira do senhor. A fé cristã nos é dada para vivê-la em qualquer momento, na pandemia ou fora dela, não importa. Eu acho que isso foi o grande ponto que iluminou a todos nós, redescobrir o que significa ter fé em Cristo, né? Afinal de contas, é a partir dele e para ele que tudo concorre. Então, quero agradecê-lo por este momento tão rico que o senhor partilhou conosco e também naquele resgate histórico, essa presença da igreja, ela nunca ficou indiferente. Eu acho que isso é importante demais para nós, para que nesse caminho que estamos buscando fazer, de retomar, né, as nossas ações de evangelização, a gente possa entender que nós precisamos fazer como igreja, a igreja de Cristo que não fica indiferente, a igreja de Cristo que
não vira o rosto diante das coisas e que vai tentar, pela força do Espírito Santo, modificar caminhos para evangelizar neste novo tempo. Acho que é Dom Tolentino que diz para nós a respeito da pandemia que o futuro chegou, né? Ele se antecipou, chegou. Então agora nós vamos ter que realizar aquilo que nos é possível pela força do Espírito Santo neste futuro que se antecipou. Outra coisa importante que eu penso que o senhor nos deu aqui, de certa maneira acalma um pouco a nossa ansiedade, é vencer as tentações das receitas prontas, dos excessos de diagnósticos, né? São tantas coisas que vão, quem sabe, agitando demais a nossa mente, o nosso coração, de tal maneira que eu acho que quase que mais engessa a gente do que liberta a gente. São muitas coisas. Então, iniciar processos. Este termo tem sido muito falado. Então, eu penso que nós precisamos, sim, iniciar processos, mas ficarmos, assim, mais focado no processo inicial, ou no processo iniciado. Começamos um caminho, vamos melhorar este caminho, mas não ficar mudando de caminho a todo tempo, porque também eu digo às vezes em pregações que a gente tem que tomar cuidado com o atalho, né? O atalho às vezes leva a gente mais rapidamente no local ou lá no ponto de chegada, mas a gente chega imaturo. Então acho que é melhor a gente fazer o caminho. Vamos melhorando o caminho, mas fazendo o caminho mesmo que isso demore um pouco. Então, penso que nós vamos ter que ter muita paciência nesta história, paciência para podermos perseverar nessa fé cristã que nos leva a agir em qualquer momento. Uma coisa importante que o Senhor nos trouxe, essa questão da paróquia, o território e os vínculos. Essa integração destas duas dimensões também parece-me, neste momento de retomada, é muito importante, essa integração, né? E é complicado um pouco nós da paróquia que tem como um fundamento a cristandade, que aí entra a questão da prestação de serviço. O senhor hoje nos fez pensar numa outra passagem. Ontem ele nos falou de algumas passagens que a igreja precisa fazer, né? Mas eu acho que hoje o senhor nos despertou para essa, absolutamente ligada às outras que ele disse ontem. Fazer a passagem de uma paróquia evangelizadora, né, que realmente evangelize. Uma paróquia que esteja a serviço do evangelho e não prestando serviços aqui e ali. A absolvição sacramental não é um produto que nós está travando. Travando. Estão me ouvindo? Agora sim. Está ouvindo, mas está travando. Tive um problema aqui com a internet. Aproveitando o ensejo do Padre Alexandre, né? Eu enviei agora, Padre Alexandre, eu enviei para o WhatsApp do senhor agora, do Dom Lanza, do Magélita e do Padre André, que é os contatos que eu tenho aqui, um artigo que eu escrevi, era para a vida pastoral, mas eu perdi o prazo, por conta do trabalho, assim, foi uma correria danada, então não saiu na vida pastoral, mas eu enviei para o senhor, assim, Paróquia e Futuro, que trata exclusivamente uma provocação sobre isso. O território e os vínculos, né, a partir da alegria do Evangelho e das perspectivas que o Papa tem apresentado. Então, eu partilho com vocês assim, com muita simplicidade assim, para ajudar a provocar também essa reflexão. Né, tá à disposição. E obrigado mesmo, viu, Veio Padre para Alexandre. A vida pastoral nossa, Padre. É isso. Veio para a vida. Que é o mais importante. Muito bem. E quando eu cheguei em Rondônia, na nossa igreja irmã de Guajará-Mirim, era o bispo lá na época, era Dom Geraldo Verdier, falecido, um francês assim, que dedicou 30 anos de sua vida na Amazônia. Aí ele dizia assim, olha, para ser um bom padre aqui, você precisa de 3 coisas. Paciência, paciência e mais um pouquinho de paciência. Como o Papa diz na alegria do Evangelho, né? A gente não pode perder a paz por causa do joio, mas tem que se alegrar pelo pequeno trigo que está ali nascendo. Então, celebrar as pequenas alegrias, eu acho que isso ajuda a resgatar a autoestima da própria comunidade, a nossa autoestima enquanto cristãos. Né? Nós temos algo a oferecer para esse mundo que está aí de pernas para o ar. Né? E aquilo que a gente oferece é o que a gente tem de mais sagrado, que é a experiência de Cristo. Né? Então, muito obrigado, Padre Alexandre.
Saudade dos nossos encontros com os coordenadores pastoral regional, viu? Pois é. Que tempo bom. Depois a gente vai partilhar, né? Né, Padre Edson? Depois a gente partilha lá naquele grupo esse artigo do Padre Patrick. O Dom Magelo mandou para mim, depois eu coloco no grupo que estão o link que todos entraram para estar acessando, tá? Daqui a pouquinho eu coloco o artigo do Padre Patrick lá no grupo. Lá tem um e-mail também, qualquer coisa que precisar, gente, seja do setor campanhas aqui da conferência também, está à disposição, né? A gente está para poder servir isso. Quero aí, em nome da coordenação, o Padre Jean, Padre Alexandre, eu agradecer a sua presença, né? Mais uma sala e convidá-lo para amanhã. Amanhã estaremos aqui enfrentando os desafios desse mundo globalizado, digital, com o Padre Andrei, né? Então, Dom Lanza, faço o agradecimento diretamente ao Padre Patrick e aí dá a bênção final, ou o senhor ou o Dom Magela, né? Aí. Obrigado, Padre Edson. Eu gostaria de louvar a Deus por 3 irmãos, o Dom Joel, pela beleza, pela clareza e pela contribuição tão significativa para a nossa província. E também eu estou participando da videoconferência da USIB, Leste 2, o Padre Vânio. Que beleza, que capacidade, que clareza nas ideias, na exposição. E hoje o Padre Patrick. Eu acredito que são pessoas especiais dentro da igreja, que nos ajudam por demais, e sempre fica aquele gostinho, né, de quero mais. Padre Patrick, você está de parabéns. Eu percebi ainda um crescimento maior, com certeza você vai ganhando experiência dentro da CNBB, mas foi incrível realmente a sua participação hoje, e você tem esse cuidado de trazer também os detalhes e fazer sempre esse contexto histórico também do nosso caminho. Eu fico muito feliz por você, pelo Padre Vânio, que é lá de Florianópolis, que é reitor do seminário, e pelo Dom Joel. São cabeças especiais, vamos dizer assim, que nós temos dentro da igreja. E vocês jogam luzes para nós, e assim nós podemos realmente caminhar e poder ter a certeza de que, confiando no Cristo, nós estaremos no caminho certo. E lembrando aqui só apenas essas 3 inspirações que você indicou. A primeira, a família como fonte da ação pastoral. Realmente isso aqui abre um leque de compreensão totalmente novo para todos nós. O segundo ponto, a autoridade da fraternidade. Como isso realmente marca a vida da igreja. E eu diria também das comunidades eclesiais missionárias. E o terceiro ponto, a beleza de viver em Cristo. Com certeza, aqui está o centro, vamos dizer assim, né, de tudo aquilo que nós nos propomos, daquilo que nós queremos construir neste mundo, que com certeza deve ser o reino de Deus. Então, que Deus te ilumine muito. Obrigado por você ter tirado o seu tempo para nos ajudar. Que Deus te ilumine sempre, te inspire sempre, que seu trabalho seja fecundo, não só lá na igreja particular de Luz, mas em todo o Brasil, e quem sabe você pode também ajudar fora do Brasil. Obrigado, realmente, de coração. Obrigado pela sua disponibilidade. Que Deus te abençoe muito. Fortaleça as suas energias, vamos dizer assim, dê muitas energias, fortaleça o seu físico, a sua capacidade intelectual, para realmente nos auxiliar dessa forma como você tem feito. Que Deus te abençoe muito e que Nossa Senhora possa ser sempre a sua companheira, te iluminando também. E por isso nós queremos invocar Nossa Senhora da Luz, rogai por nós. E eu peço, então, a Dom Magela que ele nos dê a bênção. Obrigado a todos. A bondade de Deus perdure no nosso coração, agora e durante todo o dia de hoje.
por intercessão da Virgem Maria, Senhora da Luz, abençoe a cada um o Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Meu abraço e até amanhã. Muito obrigado, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Agora, 11h30 é a Eucaristia aqui na CNBB. Nós vamos rezar em ação de graças. Ontem o Dom Joel falou entusiasmado também do encontro que teve com vocês, elogiou bastante. E vocês estarão na Eucaristia agora. Muito obrigado por tudo. Estou à disposição sempre. Um abraço fraterno. Obrigado. Até amanhã. Um abraço a todos. Até amanhã. Também.